Brasil tem 2 dos 14 gargalos que ameaçam o abastecimento global de alimentos. Um texto super interessante que afirma e que mostra alguns dos locais da Terra em que o sistema de transporte e logística ficam prejudicados por alguns aspectos, às vezes infraestruturais, ou mesmo naturais ou políticos. No Brasil, a gente tem, desses 14 gargalos, 2. Um deles se refere às rodovias do interior brasileiro e o outro aos portos do sul e sudeste do Brasil. Essas rodovias são rodovias muitas vezes, nem sempre, muito antigas, com ângulos de curvas muito fechados, com a inclinação pouco acentuada, retendo água sobre ela. Os portos são portos antigos, são portos pequenos, são portos com uma infraestrutura deficiente e o resultado é que eles ficam o tempo todo lotados. Bom, as rotas de comércio citadas na notícia são consideradas gargalos na medida em que são sensíveis às alterações climáticas, crises políticas e estrutura insuficiente de alguns países. No caso brasileiro, o gargalo está relacionado à, letra A, concentração da matriz de transporte no modal rodoviário, com rodovias mal conservadas, sujeitas a inundações e deslizamentos em caso de chuvas intensas. Perfeito. Olha, o Brasil atualmente ele transporta quase 60% de todas as suas mercadorias por rodovias. E isso coloca a nossa matriz de transportes em uma posição inversa, já que um país com dimensões territoriais tão grandes e que transporta predominantemente commodities, jamais poderia alicerçar a sua matriz no sistema rodoviário. E as mais indicadas para nós, os modais mais interessantes, sem dúvida seriam as hidrovias e as ferrovias, que são capazes de transportar uma grande quantidade de carga e a longas distâncias, além do custo que é muito mais baixo. Além de uma matriz que é muito concentrada no modal rodoviário, o problema de transporte de cargas no Brasil relaciona-se também com a má conservação das rodovias, que possuem, como eu disse anteriormente, traçados antigos e que não suportam, por exemplo, grandes volumes de chuva. Portanto, a letra A, ela está correta. A letra B está errada devido à prioridade dada ao transporte de passageiros no modal aeroviário, em detrimento do investimento no transporte de cargas, responsável por quase 5% da matriz de transporte brasileira. Está errada por quê? Primeiro, que não existe essa prioridade no transporte aeroviário, então isso está sendo superestimado. Segundo, que o transporte aeroviário ele corresponde no máximo a 1% da matriz de transporte brasileira. A letra C está errada porque ela fala que o crescimento das parcerias público-privadas que limitam o investimento de empresas privadas em infraestrutura e, consequentemente, a ampliação das redes ferroviárias e dutoviárias. Ao contrário, na verdade, essas parcerias elas não limitam, elas estimulam, elas são a solução, já que não existe verba no governo para esses investimentos. Só que o problema é que isso não vem acontecendo. A letra D está errada porque ela afirma que o fato de ser desnecessário importar combustíveis, o que faz com que as variações externas do preço do petróleo impactem diretamente no valor dos produtos transportados pelo volume. Completamente errada, porque nos últimos anos nós temos aumentado demais a importação de combustíveis. Em 2017, a importação de combustíveis ela aumentou 25% com relação ao ano de 2016, e isso em função exatamente da política de preços que está relacionada à abertura de concorrência da Petrobras com petróleo vindos do exterior e também pela variação do câmbio, o que fez com que houvesse a necessidade da importação, portanto, errada. Letra E. Ineficiência dos portos da região norte, que por serem pequenos para atender à demanda de escoamento na produção de grãos do centro-oeste, pressionam sobremaneira os portos da região sul e sudeste. Completamente errado. É uma região que, se não tem portos absolutamente modernos, não são caracterizados pela ineficiência. Pelo contrário, é dali da região norte do Brasil que nós escoamos um grande volume das cargas para o exterior, principalmente realmente os grãos, que passam por vários portos da região norte brasileira. Portanto, gabarito, letra A.